Olá pessoal, bem-vindos ao Vamos Falar Cultura e Arte, um programa possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção da Vamos Falar, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. Eu sou Adriano Fernandes e trago até vocês bate-papo com os mais distintos profissionais, pensadores, criadores e fazedores de cultura e arte da cidade de Lorena, para que eles possam explicar toda a sua arte, falar dos desafios, falar das dificuldades, falar dos seus propósitos e da transformação que a cultura faz na sua vida. E quem sabe com isso despertar em você um artista que está aí adormecido e que você possa um dia fazer parte desse hall de grandes artistas que nós temos na cidade de Lorena. E hoje, encerrando um ciclo produzido através da Política Nacional Aldir Blanc, eu trago um grande amigo, Luiz Otávio Nunes Cardoso, para nós, que é o nosso Tatá Cardoso, que é advogado, ex-secretário de Cultura da nossa cidade, é fotógrafo e um grande pensador da área da cultura. Tatá, obrigado por ter aceitado esse convite para fazer esse encerramento. E embora você possa estar pensando assim, por que eu estou aqui? Porque das 10 entrevistas que eu fiz, você foi citado em pelo menos 4. Como uma ideia, como uma conversa que teve, como uma sugestão que você deu para algum daqueles que esteve comigo durante essa temporada. Então, logo, isso faz de você uma pessoa que pensa, que vive, que respira cultura, e esse é o seu perfil, né? E eu gostaria de já iniciar com você, querendo saber, você que já foi secretário de Cultura e é um pensador na área, na sua visão, o que significa descentralizar a cultura em um município e por que isso é essencial para as comunidades? Primeiro, agradecer pela oportunidade, né? Você disse que eu fui citado por alguns dos outros entrevistados, né? Agradecer também pela citação, mas fazer uma pequena correção. Diga. Eu não sou um pensador da cultura. Eu nunca fui um pensador da cultura. Na verdade, eu sou um apaixonado da cultura, sou um entusiasta da cultura, né? E aí, isso também tem a ver com a sua pergunta da questão da descentralização. Uhum. E aí vou explicar contando um pouco da minha história na cultura, né? Eu trabalhei na prefeitura a partir do ano de 2005 e em 2009 havia uma vaga na Secretaria de Cultura da cidade. Ok. E como há muito tempo, e isso mudou, tá, gente? Não vou criar confusão aqui de começo. Isso mudou, isso não existe mais. Mas a escolha do secretário era uma escolha política. Uhum. Não era uma escolha técnica. Uhum. Então, eu que era alguém que já havia trabalhado no esporte, já havia trabalhado na juventude, já havia trabalhado na comunicação, já havia trabalhado no gabinete, me Gabaritou indicaram para a cultura. Apesar de, num primeiro momento, a minha fala foi: mas o que eu vou fazer na cultura se eu não sei nada de cultura? Uhum. Mas mesmo assim, aceitou o desafio. Eu aceitei o desafio, porque também não era uma escolha, não era você vai, era você vai para a cultura. Então eu fui para a cultura e lá eu percebi a questão muito forte da descentralização. Uhum. Por quê? Fui um menino morador do bairro da Olaria. Não conhecia a casa do Conde Moreira Lima, não conhecia a história do Péricles Eugênio da Silva Ramos, não conhecia a história do Quadrilato Sagrado de Lorena, não conhecia o hino de Lorena, não era capaz de enxergar a Serra da Mantiqueira, não era capaz de ver as belezas de Lorena quando menino. Certo. Muito porque a cultura da minha época de menino era muito voltada para o centro da cidade. Então a gente ali do bairro da Olaria, que hoje nem se entende tanto como periferia da cidade, a gente não tinha muito conhecimento. Então, minha família não vinha muito na praça, eu não sabia quem era Arnulfo de Azevedo. Então, toda essa história da minha vida como menino, quando eu fui para a Secretaria de Cultura, eu me encantei com a história da casa, sim, com o piano que existia na casa, com as histórias do Conde Moreira Lima, com a brincadeira que à noite fazia barulho, que sentia o cheiro do charuto.
as poesias do Péricles. Sim. Aliás, você se tornou um apaixonado pelo trabalho do Péricles. A poesia do Péricles fez com que eu me apaixonasse por Lorena. Ok. Então, voltando à sua questão, o que a descentralização pode fazer de importante para a cultura da cidade? Eu falo mais, o que a descentralização da cultura pode fazer com a cidade, pode fazer com que meninos como eu fui, como você foi, sejam donos desse território, que até então era um território de outros, né? Que era propriedade de famílias importantes da cidade, com figuras históricas da cidade, que eu nem sabia quem era. É muito distante, né? Que eu nem sabia quem era, mas que eu sabia que eles eram donos da cidade. Sim. Mas que eu, um morador da rua Padre João Renaldem, que conhecia ali da minha rua até a ponte do Rio Tabuão, que conhecia da minha rua até o campo do Joana d'Arc, mas eu não conhecia Péricles Eugênio. Sim. Eu não conhecia Academia de Letras. Eu sabia, por exemplo, do professor Nelson Peciota, mas eu não conhecia Lorém Vale. Exato. Então, como que alguém vai se sentir parte da cidade sem conhecer todas essas histórias? E é curioso porque essas pessoas, elas ficam distantes, né, e fazem parte da mesma cidade. É muito curioso isso, né? E é legal quando a gente quebra essa barreira, né? Dá uma sensação, poxa, eu pertenço a algum lugar. Eu sou alguém também. Sim. E hoje eu falo porque eu não me entendo como um pensador da cultura. Entendo. Eu não me entendo assim. Sim, um entusiasta. Eu me entendo como alguém que, tocado por tudo isso que eu vivi na cultura, certo, com a convivência com essas personalidades, porque passei a conviver com o professor Nelson Peciota, com o poeta Pedro Alberto, sim, com a Olga Arantes, que tem uma história maravilhosa na cultura, no cinema. Fui conhecer o Festival Gato Preto, conheci as histórias da Casa da Dona Mariazinha Pinto Antunes, inclusive uma das vezes que a gente fez algumas fotos, foi coletar algum depoimento dela, foi você e a Vanessa Malerba que foram. Exatamente. E voltaram com esse depoimento. Então isso tudo foi me mostrando Lorena. Comecei a ter contato com o José Nicodemos, com os documentários do José Nicodemos, o seu Araújo, que trabalhou no nosso cinema. Então eu fui conhecendo tudo isso. Construindo. O Jorge Nicole, que foi fazer uma oficina de teatro dentro da Casa da Cultura. E o principal, eu conheci um rapaz chamado Carlos Bruno Tomásia, que ele era da Vila Brito. Ele sim tinha um entendimento da periferia, que eu achava que eu vivia na periferia quando eu era novo. Mas não. Na Olaria. Eu vivia com a ideia da periferia, mas eu não vivia a periferia. O Carlos Bruno Tomásia vivia a periferia. Então, a pessoa que nunca teve acesso a nada passou a ter acesso através do hip hop. E aí eu fui conhecendo a cultura no bairro da Secap, a cultura no bairro Novo Horizonte, a cultura na Vila Brito. Fui andando com esse pessoal. Aí era o Carlos Bruno Tomásia, era o Matheus, que era do grafite, e eles foram me mostrando que além dessas histórias importantes, essas histórias coloniais, também existiam as histórias decoloniais. Entendi. E eu acho que é legal você citar isso. Primeiro eu quero contextualizar, eu trabalhei com o Tatá quando o Tatá foi secretário, por isso que eu fiz essa captação de depoimento lá na Casa da Mariazinha, como ele disse, e também tive convivência com o Bruno, entendia quando o Tatá ia, o próprio secretário ia com o Bruno nas quebradas para fazer a questão, e isso te alimentou daquele contexto, né? E aí isso também alimentou em você a necessidade de uma política pública, né? Que, pelo teu foco, eu sempre vi isso em você como uma prioridade muito grande, de trabalhar aquela região da cidade, levando até eles a possibilidade de estarem incluídos, mas sem se desfazer da elite, porque ainda existia, e ainda existe, penso eu,
de que cultura é uma coisa só elitizada e que não é. E você sempre nadou muito contra essa maré. E aí eu te pergunto o seguinte, hoje, depois de todo esse conhecimento que você formou ao longo desses anos todos, o que você entende que seja prioritário na questão da política pública para fazer justamente o que você fez acontecer, de trazer os dois mundos para ocuparem o mesmo espaço? A prioridade é o que a gente hoje conversou na reunião do Conselho da Cultura. É um mapeamento, é descobrir, é ir lá na Godoy Neto e encontrar lá um escritor jovem, um produtor jovem, como você foi. Ir lá na Renaldem e encontrar um fotógrafo jovem, um menino que era apaixonado pelo Rio Tabuão, mas que não conhecia Lorena e que não conseguia se expressar. Por quê? Porque não tinha uma aula de fotografia, porque não tinha uma aula de música, porque... Então, hoje o que eu vejo, um mapeamento, ir buscar valores, e uma escola municipal de arte. Não tem como a gente falar de uma cidade cultural se não há professores ensinando. Se não há professores ensinando. O porquê, quando você fala, e aí me faz lembrar daquele tempo, quando você fala que eu tentava aliar esses dois mundos, a periferia, as áreas periféricas, de onde eu vim também, com essa elite, mas não elite, a elite no sentido não de elite de riqueza, mas na elite de conhecimento. Então, eu queria colocar o Bruno Tomasi, do hip hop, junto com o professor Nelson Pecciota. Sim, sem dúvida. Por quê? Eu escutei eu acompanhei agora, como fotógrafo, a companhia da Laila Molinari no projeto Rememorações do Chão. Eu fui como fotógrafo e o William Brasil foi como produtor de vídeo e tal. A gente trabalhou junto e a gente conversou sobre isso bastante. Em determinado momento do espetáculo, fala sobre o caipira, que o doutor da cidade trata o caipira como alguém sem muita significância, sem muito conhecimento, sem uma certa expertise em alguma coisa, né? E aí o caipira diz, né, que para o homem da cidade, eu sou caipira. Mas para mim, o homem da cidade também é caipira, porque tem coisa que eu vou saber que ele não vai saber, e tem coisa que ele vai saber que eu não vou saber. A troca sempre existe. A troca existe. E aí, o que me motivou a fazer mais por essa região periférica e mais por esses meninos que um dia eu fui aluno do Conde Moreira Lima, da escola, do pré até o 6º ano. Ok. Depois tive a oportunidade de ir para o Colégio São Joaquim e tal, mas voltei depois do 2º ano colegial por situação década de 90, Collor, aquelas coisas. Muita gente de São Joaquim foi para Padre Leôncio, então eu fiz o 2º ano no Padre Leôncio. Então eu tinha esse olhar de poder oportunizar para esses meninos e meninas oportunidades. Você adquiriu o olhar dos dois mundos, né? Até porque quando eu fui para a cultura, eu reencontrei essas pessoas. Meu tio, professor Sodero, sou afilhado da esposa do professor Sodero, da tia Maria Amália, que é irmã do meu pai. Então, quando menino, frequentava sarau. Então, esse pessoal hoje da Academia de Letras participava e eu reencontrei esse pessoal na secretaria. E aí vi como uma oportunidade de usar todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eles traziam para melhorar o meu conhecimento. Então, é pensador. Na verdade, eu nunca pensei nada. Na verdade, eu fui aproveitando desses pensadores, que você também conviveu com grande parte deles, inclusive depois foi indicado pelo professor Nelson também para ser secretário, né? Mas eu tinha essa visão. Eu sempre conto uma historinha interessante do choque desses dois mundos, é que, muito envolvido com a questão do hip hop, resolvemos fazer um grafite dentro da Casa da Cultura. Então pegamos uma sala, transformamos numa sala de leitura e fizemos um grafite. E aí fomos denunciados
no Condefat. É verdade, viu? Quando dá raia assim, o povo fala que é mentira. Mas é verdade. Mas é verdade. Fomos denunciados no Condefat quando a fiscal do Condefat veio, porque havia sido uma denúncia que havia uma pichação num imóvel tombado. Quando ela veio, não, mas eu não vejo pichação nenhuma. Eu vejo uma arte aqui. Que é parte de um preconceito, onde muita gente acha que grafite é pichação. Isso. E isso já denuncia de cara, né? De onde pode ter partido isso. Exatamente. Porque é pessoa que não tem conhecimento de separar uma pichação de uma obra de arte que se expressa através do grafite, que hoje é reconhecido como arte visual. Sim. É muito maluco. Eu lembro de... A chuva está prometendo. Eu lembro, assim, desse episódio, quando, né, ficou no ar e até aquela sensação de alívio, assim, nossa, ela entendeu com os nossos olhos. Sim. Né? Porque era uma pessoa que é do meio, que era uma pessoa que vivencia aquilo. Mas andando um pouco com nossa carruagem aqui, eu quero saber de você o seguinte: em que momento o fotógrafo despertou em você? Porque você começou a fazer trabalhos de fotografia, né? Você, como entusiasta das artes públicas, como que você enxerga o papel da arte nessa transformação social que você foi também desenvolvendo, para você poder justamente fazer a quebra? Onde que o fotógrafo entra no complemento desse trabalho que você queria fazer de unir esses dois mundos? O que aconteceu? Determinado momento, como meu cargo era um cargo político, a política me excluiu desse círculo. Tá. Então, eu, enquanto estava na cultura, eu conseguia, através da gestão, estar nesse meio e frequentar, participar bem ali, com a elite, com os meninos. Só que a política meio que me excluiu dessa relação com essas pessoas. E eu tinha uma necessidade de estar perto, estar junto, continuei participando, mas aí então como espectador, certo? Só que aquilo não me bastava. Não basta, né? Não me bastava ser só espectador, participar de uma entre reunião, aspas, falar, eu queria, né, ser... e nem só não falar, porque eu aprendi também a silenciar. Sim. Mas é o que me... Eu acho que tem um pouco de artista nisso, de querer ser protagonista também, e não querer apenas ser espectador. Então eu comecei a procurar algo que eu pudesse me expressar e participar. Eu não sabia dançar, eu não sabia cantar, eu não sabia fazer um filme. E a fotografia era muito própria, porque meu avô gostava de fotografia, meu avô contava muita história, era um cara que trabalhou no serviço geográfico do Exército, então rodou o Brasil, tinha muita foto. E então eu comecei, de certa forma, como eu já tinha uma máquina, eu comecei a fotografar mais com um olhar mais para a cidade e não para mim. Espectador mesmo. Entendeu? Alguém que, não, eu quero agora mostrar para o mundo o que a cultura marcou em mim. Que é mais ou menos o que acontece na fotografia, né? Você marca uma chapa ali, analógica, né? Você marca uma chapa ali com negativo e depois você revela aquilo para que outras pessoas possam ter contato com aquilo que muitas vezes só você viu ou só você sentiu. Então, a fotografia foi isso. Foi uma vontade de protagonismo, uma vontade de expressar aquilo que eu aprendi, o que a cultura me deu, o que a cultura me mostrou, né? E foi interessante porque durante um certo tempo eu fiz muito casamento, muito batizado e tal, então aquilo foi me dando um certo dinheiro para eu poder melhorar meu equipamento. E a hora que eu estava com o equipamento já de bom para ótimo, não tinha mais, o casamento sumiu, o batizado sumiu, então eu vejo assim que foi algo que o mundo conspirou a favor, foi me dando oportunidades, primeiro com a vivência na cultura, com esse olhar sabedor que esse é um território meu. Eu acho que a grande mudança para mim é um território meu, então se é meu eu posso fotografar, se é meu eu posso mostrar.
Tem até uma frase que eu brinco muito, que é: todos cantam a tua terra, também vou cantar a minha. Sim. E no meu caso, fotografar a minha terra. Que essas Aí coisas... você muda o enfoque do teu registro, você passa a fazer um trabalho, porque logo em seguida você começa a fazer exposição, você começa a mostrar um trabalho autoral, no entendimento de que todo retrato é um autorretrato. Tá. Então, quando eu fotografo algo, é porque eu me vejo naquilo. Tá. E quando eu imprimo aquilo e eu exponho aquilo, é porque eu quero que outras pessoas também se reconheçam naquilo. Então, quando eu imprimo uma foto da Irmandade São Benedito, de mulheres rezando o terço na procissão, eu quero que outras pessoas se reconheçam naquilo. Ah, mas você cortou a cabeça da pessoa, de propósito, porque não interessa a pessoa naquele momento. Tem um provocador também, né? Você é um inquieto, você é um entusiasta, você é uma pessoa que absorve a informação rápido, mas você tem eu sempre brinco, até falo com o nosso amigo, a gente tem um amigo comum, o José Nicodemos, que eu falo que você é o menino que aperta a campainha e sai correndo. Isso, sou eu. É você. Sou eu. Você tem essa inquietude. Tem. Eu não estou satisfeito com as coisas. Como você se descobriu essa pessoa inquieta? Como você descobriu esse menino que sabia, eu posso apertar a campainha, provocar uma discussão e a coisa se resolver? Como é que se dá isso no Tatá? Então, primeiro que eu fazia, quando você fala do menino da campainha, sou eu. Eu fazia o caminho ali, da frente da prefeitura até o Conde, de 6, 7 anos até 13 anos. Naquele tempo não tinha celular. Sim. O que a gente fazia? Apertava a campainha, saía correndo, mexia com os outros na rua. Então, eu sempre tive essa inquietude. E meu pai e minha mãe tentaram, me colocaram no karatê, me colocaram no judô. Uma hiperatividade. Eu fazia futebol, só que eu queria mesmo era brincar de pega-pega, brincar de polícia e ladrão, correr por cima do telhado da casa dos outros. Então eu tinha essa inquietude em mim. E até mesmo uma coisa banal, coisa de menino, coisa de moleque, Sim. Né? Sim. Vívido, né? E aí, enquanto eu estive na prefeitura, eu pude colocar isso. Até por esse motivo, eu não ficava muito tempo num departamento. Certo. Então... E a cultura, a secretaria, ela te conquistou por isso. E aí, na cultura, o que acontece? Eu fiquei de 2005 a 2009, eu passei por 6, 7 departamentos. E aí, depois, em 2009, eu fiquei de 2009 até 2011, eu fiquei na cultura, porque essa inquietude eu poderia colocar na rua. Então eu ia pra rua e eu não ficava no gabinete, eu não era um secretário de gabinete. Você procurava valorizar essas linguagens que estavam deixadas de lado, esquecidas ou até desconhecidas, para poder fazer a sua movimentação. E estava próximo, aí ia ter uma oficina de estilogravura, eu estava junto. Ia ter uma oficina de dança, eu estava junto. E ali eu comecei a fotografar. Eu não dançava, mas eu fotografava. Né? Festival de cinema do Sesc, que a gente trouxe para cá. Uma vez por semana, o Sesc mandava um filme. Então eu estava lá, eu assisti o filme. E ao mesmo tempo você fazia o registro fotográfico do trabalho da cultura, que também teve uma repercussão muito grande. Sim. Né? Que deu uma característica. A cultura está produzindo bastante. Aproveitava-se as fotografias que o Tatá fazia, dessas oficinas, desses acontecimentos, publicávamos em rede social, e aquilo dava... Quem não é visto não é lembrado. Quem é visto, exatamente. Você sempre também falou muito nisso. Aqui, você já foi uma figura influente nessa gestão cultural, né? Você já falou disso pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Esse seu entusiasmo, essa sua influência, que você até descartou, ela te faz, de certa forma, uma pessoa... uma referência na área cultural, né? E principalmente quando se trata das vozes menos ouvidas. Se você não se vê dessa forma, mas você é considerado dessa forma, onde está o calcanhar de Aquiles? Está aí o calcanhar de Aquiles. Está aí o calcanhar de Aquiles. A chuva está forte, gente. Desculpa o susto aí. Mas vamos em frente. Então, eu quero saber de você o seguinte...
Como que você se enquadra, como o Tatá enquadra o Tatá na questão dessa referência, dessas vozes e dessas faces que não são vistas? Tem um motivo para que as pessoas falem de mim. E quando você fala em referência, que eu não acho que é uma referência, mas é uma troca. Certo. O motivo é que eu as ouço e eu as vejo. Eu acho que esse é o motivo, e talvez com os anos que eu estive mais próximo, estive na prefeitura, e que eu ouvi muita gente, e que gente que talvez nunca tenha sido ouvido, isso talvez tenha ficado, de certa forma, marcado nelas. Sim, sem dúvida. Tá certo? E eu também, eu não me fotografo. Eu fotografo outras pessoas. Então, quando você dá valor para as outras pessoas, talvez você também seja mais valorizado. Então, por exemplo, vamos lá. Quem que me citou, quem pode ter falado alguma coisa? O Nicodemos fala de mim. Uhum. Porque a gente trabalha junto. Uhum. Então, o Nicodemos filma e eu fotografo. A gente troca figurinha, a gente troca experiência. Ele aprende, mas eu também aprendo. Claro, é uma troca sempre. É uma troca, né? O Tomzinho, o Anderson, também assisti. O Anderson, em algum momento, também falou de mim. Uhum. Porque em alguns momentos eu vi o Anderson fazendo algo ou falando algo e eu me atrevi a dar uma opinião. Eu me atrevi a fazer um elogio. Sim, né? Sem dúvida. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de fazer elogio. E de receber? Eu tenho problema em receber elogio. Por quê? Porque existe uma síndrome de impostor. Tá, tudo bem. Existe ainda um menino aqui que escutou muito que não vai ser ninguém, que aqui não é seu lugar, que isso não é para você. E isso você também escutou quando você tomou posse da cultura, né? Então, e eu escutei isso muito. Então, existe um certo paradoxo entre alguém que quer mostrar que pode estar, que tem condição de estar, mas também de um menino um pouco assustado com quem falava. Entende? Não, a criança não pode dar opinião, criança não pode falar, aqui não é seu lugar de... Então, existe um paradoxo. Talvez por isso eu tenha escolhido a fotografia. Porque na fotografia eu não preciso falar nada. Eu não preciso abrir a boca. Ninguém vai me mandar ficar quieto na fotografia. Você vai mostrar. Entende? Então, se alguém tiver que mandar eu me calar, ele vai brigar com a fotografia, não vai brigar comigo. A foto fala por você. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, tá aqui. Eu, inclusive, sempre falo que eu não sou um fotógrafo, sou um retratista. Contra fotos não há argumentos. Mais ou menos isso. Que massa. Mas, e aí, por isso que, às vezes, quando fala pensador, quando fala relevante, isso me causa um certo afastamento. Entendi. Entende? Apesar de eu me orgulhar disso. Sim, é uma questão de orgulho. Eu me orgulho, assim. Eu não ganhei projetos em editais à toa. Eu não estou na Academia de Letras à toa. Eu não passei pela... Você construiu. Eu não passei pela Larte à toa. Eu não estou aqui hoje falando à toa. Eu não fiz um programa com o Iriam Brasil de várias entrevistas à toa. Então, exatamente. Existe uma certa... Eu entendo isso. Às vezes há uma falsa modéstia. Eu entendo que há uma relevância. Mas parece que aquele título, aquele rótulo, tudo bem legal, mas ele não vem como uma coroa grande. Não é. Eu não paro nisso. A minha inquietude não me deixa parar nisso. Por quê? Porque eu ainda não fiz nada. Entende? Você está só se alimentando. Eu sou um colecionador. Tá. Eu quero que um dia o meu propósito é que um dia alguém entre na Casa de Cultura e se apaixone por Lorena, igual eu me apaixonei por Lorena, lendo a poesia do Péricles, que alguém se apaixone por Lorena vendo uma foto minha. Ah, sim. Conclusão de todo um projeto, né? É o propósito. E por isso que eu falo que a minha fotografia não é para agora. Tem gente que fica, às vezes,
não é para agora minha fotografia. Eu fotografei o Coral Maria de Nazaré o ano passado. As fotos não foram publicadas. Causa uma certa ansiedade? Sim. Causa olha, e a foto? Você veio aqui, e a foto? Você perdeu? Não, eu não perdi. Mas as minhas fotos não são para agora. Elas são para construir Entende? Uma história. Quando a pessoa fala, e aí você falou, e eu bem recebi, mas quando a pessoa fala que eu sou um pensador, na verdade, eu vou ser um pensador. Por enquanto, eu sou um colecionador. Entendo. Então, nós estivemos juntos hoje lá na reunião. Exato. Você falou, eu falei, o Ives falou, o Matheus Schwab falou, a Laila falou. Isso tudo eu guardei. Entendi. Entendeu? É uma captação toda. Tá. Falando especificamente da fotografia, quais são as demandas atuais dessa linguagem artística para que ela se consolide como uma ferramenta de expressão acessível e relevante no contexto? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, apesar de fotografia ser uma arte lindíssima, das inúmeras possibilidades, ela é uma prática cara para os dias atuais. Então, na sua visão como fotógrafo, eu posso dizer como fotógrafo profissional, dessas inúmeras experiências que você teve, eu quero saber de você o que essa demanda, o que essa linguagem ainda precisa ter para se tornar mais espalhada às pessoas. Como é que você vê isso? Então, primeiro eu vejo o seguinte, todo mundo hoje tem um celular. Sim. Somente os mais jovens. Sim. Então, hoje a fotografia está democratizada para todos. Ela é descentralizada, ela é plural, ela é universal, então hoje está para todo mundo. A questão é a gente conseguir diferenciar o que é a imagem que o celular produz e o que é uma fotografia. Ok. O que eu penso? Hoje é possível se ganhar dinheiro fotografando com o celular. Sim. Tá certo? Então, já está bem acessível, né? Agora, se a pessoa quer dar passos para uma câmera, que hoje já não é mais necessário, na minha época era necessário uma câmera. Sim. Inclusive, eu cheguei a tirar foto com câmera onde hoje a gente armazena num cartão... No micro, né? Micro. Dependendo da quantidade de, né, milhares, dezenas de milhares de fotos. Eu já fotografei, além de analógica, com filme de 12 poses, né, e uma máquina que era da prefeitura no tempo que eu era do esporte, que era disquete. Nossa! Então, cada disquete suportava 40 fotos. Né? Então, hoje eu vejo muito mais democrático, acessível, do que era há 10 anos. Certo. E a tendência é que cada vez mais esteja acessível. Exato. Cada vez mais o celular esteja... Ainda mais com as configurações que alguns celulares têm. Regulando. Você vê hoje aqui, há um tempo atrás, precisava de uma filmadora. Exato. Você está filmando hoje. Aliás, eu estou fazendo essa filmagem através do celular, que foi a proposta que eu apresentei para fazer o Vamos Falar Curiate, baseado numa das oficinas que nós recebemos juntos, quando trabalhamos juntos, do Ponto Miss, em que foi uma das primeiras oficinas em que falava que era, se possível, fazer um filme através do celular. Sim. Foi baseado naquilo, uma questão custo-benefício, e aí tem todo um outro contexto. Eu resolvi fazer essa série justamente com um aparelho celular, falando dessa democratização, dessa facilidade de se utilizar esse equipamento. O que eu vejo, para encerrar, comece com o celular. Se você não tiver uma câmera, comece. O olhar, o mais importante é o olhar. O olhar não precisa de celular, não precisa de máquina. O olhar. Olhou. Beleza. Mas se você quer ser um fotógrafo, além de olhar, você precisa sentir. Aquela história de quem não conhece não ama. Sabe essa história toda? Sei. Então comece com o celular. E vai testando, né? Na ausência do celular, comece com o olho. Exato. E aí você vai melhorando. É impossível que alguém apaixonado por fotografia não tenha uma câmera. Sim, sem dúvida.
Então, é um fato. O celular vai te dar imagens, mas a partir do momento que você vai se apaixonando, você... É construir a fotografia, né? É construir a imagem. É saber como que aquela imagem ela pode ser revelada, ela pode ser impressa, entende? É saber a participação da luz naquela imagem, a sombra, a textura, tudo. E aí, assim, e não é algo que você escolhe, é algo que você vai fazendo e aquilo vai te levando para... Então a demanda, quando você fala de demanda, a demanda principal é olhar e sentir. Primeiro passo. Depois, se puder ter uma câmera, maravilha. Se não puder, faça com o celular. Sim, vai explorando, né, as configurações do celular para essa. Como a nossa conversa é cíclica, a gente vai e volta cada hora nos mesmos tópicos. A formação de público é um tema recorrente em debates culturais. Inclusive, já falamos sobre isso na reunião dos conselhos. Fizemos bastante isso juntos. Como você acha que podemos engajar diferentes gerações e classes sociais para consumir e produzir cultura de forma mais ativa? Onde está o gapzinho? Onde que está a linha de ruptura para que isso aconteça, na sua opinião? De novo, no mapeamento. Você pensa o seguinte, a hora que eu faço o mapeamento e descubro que nós temos aqui em Lorena 100 músicos, 200 atores, 200 fotógrafos, certo? Quando eu insiro eles dentro da vida cultural da cidade, eles vão, além de ofertar a arte deles, eles também vão querer consumir a arte de outros. Certo. Então, mas aí eu faço essa pergunta para você no sentido de formação literal de pública, porque existe um outro lado que eu também vejo, de um público que é inerte, um público que só reclama de que aqui não acontece nada, ou um público que fala, mas em Lorena vai falar novamente de Arnulfo Azevedo, de Péricles, são as nossas figuras, né, ou de Conde Moreira Lima. Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. Exatamente. E eu falo no sentido de formar esse público, de entender, para que esse público possa saber que aquilo existe, de que aquilo precisa ser entendido, precisa ser respeitado como um trabalho da sua terra. Eu falo nessa preparação mesmo do público, da audiência. Mas aí, como que você vê isso? Mas aí, isso tudo, a gente tem várias discussões, a gente tem várias formas, mas a gente tem que entender também uma outra situação, primeiro a questão da forma, que todo mundo fala, se a gente colocar nas escolas, se educar, se falar nas escolas, a criança vai crescer com aquilo, vai levar para casa, aí o pai também vai se interessar, a família. Essa fórmula todo mundo já sabe, sim, tá certo? Mas por que nunca deu certo? É uma fórmula pedagógica, né? Por que nunca deu certo? Porque a gente tem que entender também que há uma situação muito própria de cada indivíduo. Ok. Tá certo? Tem gente que gosta de esporte e não gosta de cultura. Tem gente que gosta de cultura e não gosta de outro tipo de atividade. De política. De lazer, de política. Isso é muito próprio. A gente fez muito forte o trabalho de formação de público aqui. Você lembra disso? Lembro. Porque a gente estava trazendo um público novo e a gente fez muito forte isso e a gente começou a lotar o teatro. Certo? Exatamente. E começou a ficar gente de fora do teatro. E isso começou a ser um problema para nós. Sim. Né? E aí a gente discutindo uma frase que ficou muito forte para mim com relação à questão da formação de público, se é arte, não é para todos. Se é para todos, não é arte. Então, quando a gente fala de teatro, de música, a gente tem que olhar muito com esse olhar de arte. Por exemplo, meu pai não ia no sarau, sim, que eu frequentava, porque ele falava que o violino dava dor de dente nele. Então era desculpa que ele usava, porque ele não gostava de violino. Abraço, seu Cardoso. Ele não gostava de violino. Então, é preciso entender também que a arte não vai ser para todos. Sim. Tá certo? Então, quando a gente fala de formação de público... o próprio se entender onde ele se encaixa, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo assim, o papel do poder público, na minha opinião, tá certo? É ofertar. Certo. Sim. E não só evento. Eu sou um entusiasta da escola de arte.
Sim. Se eu começo a ensinar fotografia para um grupo, esse grupo vai se interessar em ir a exposições de fotografia, vai se interessar em conhecer qual que é o processo de fabricação da foto do Matos Digital. Sim. Vai querer saber a história do seu Matos, a história do João, que era um grande fotógrafo, do Coelho, do professor Hércio, do Tata Cardoso, do Nicodemo. Então, sem dúvida, essa escola é um bom começo para a formação. Assim, fazendo um paralelo como o Guri, né, o projeto Guri trabalha, né? Quantos músicos de Lorena são ex-alunos, né? E hoje professores do Guri, porque estão ali tendo toda aquela... Sim. Então, eu acho que realmente faz sentido isso. E aí, Adriano, é entender isso, assim, que a formação nem sempre é um erro de quem está oferecendo. E eu cito o exemplo, ó. Se hoje a gente fizer no sábado um show do Jô Capucho na praça, qual o apelo que tem? Um apelo mais regional, mais sertanejo, tá certo? mais caipira até, porque ele é mais caipira do que sertanejo. E aí a gente vai conseguir movimentar o público, certo? Mas se eu trouxer o latino sábado na praça? Mas aí tá. Eu acho legal essa discussão, Tatá, porque é o seguinte, com todo o respeito ao Jofre, que é um amigão nosso, e com todo o respeito ao latino enquanto músico, apesar do trabalho dele não ser algo que eu consuma, o que o latino tem que faz com que ele ganhe essa parada em relação ao Jofre? Ele tem uma mídia muito poderosa por trás, já fez nome e tudo, que o Jofre ainda não tem. O Jofre é muito regional. Não é injusta essa comparação, porque ele tem uma máquina que faz com que ele funcione, é um outro estilo, são totalmente farinhas de dois sacos absolutamente diferentes. Mas não existe uma injustiça nessa comparação? Não, mas por isso que eu falo da formação, porque, vamos supor, eu faço a mesma divulgação, faço o mesmo trabalho, faço para os dois. Certo. O público vai ser diferente. Sim. Por quê? Porque a formação vai muito além do que a gente está fazendo. Ela já traz essa carga. Uma carga, inclusive, que a gente pode achar que é algo que não é pensado, que é um certo mover, mas não é. É pensado, é uma carga pesada. Por exemplo, sertanejo, a rádio tocando sertanejo. Cadê o Ivan Lins? Né? Ficou para as memórias, que veio aqui em Lorena e que lotou. 2 vezes, né? E que lotou. A gente vê aí os vídeos do Nicodemos. Sim. Show do Elimar Santos na Praça da Catedral. Que era o auge da época. Lotado. Então, eu acho que foi mudando, o tempo foi mudando. A pandemia também mudou. Sim, eu acho, assim, eu particularmente, eu vejo assim que o grande barato de se trabalhar esses dois universos juntos nada contra um evento que traga um nome de renome nacional, porque a cidade merece. Sim. A cidade, nem todo mundo tem condições de ir num grande centro assistir um show. E pagar por aquele show. Então, se um órgão público oferece aquele show para uma cidade, poxa, legal, se é aniversário, não importa. Mas por que não aproveitar o momento de exposição e de divulgação daquele nome grande e colocar um nome local para abrir um show daquele, para se apresentar? E isso deveria até ser uma lei municipal. Devia ser uma regra, né? Você vê o ano passado a Lorena Vale. Sim. Quem abriu o show do Renato Teixeira. Exato. Foi o Jofre Capucho. E é preciso entender como o Jofre ficou emocionado. Sim. E uma mesma linguagem, né? Exato. Então, vai trazer o latino? Traz alguém do funk. Sim. De Lorena. Vai trazer uma banda de rock? Traz alguém. Sim, o grupo do Marcelo. E isso também é formação de público. Exatamente. Tem. O problema é que o grande problema, e assim, não é... Quando eu falo da Secretaria de Cultura, por exemplo, eu não falo do secretário. Sim. Porque, para mim, há uma impessoalidade nisso. Não é o secretário, é a gestão. E aí, não é essa secretaria, não é essa gestão de agora, nem a anterior, nem a antes desse, nem a sua, nem a minha. Não há um plano.
Não há um planejamento. Também, não há um planejamento. Sim, sim. O que a cidade, o que a cidade pensa para a cultura? Não pode ser o que o prefeito pensa para a cultura. Uhum. Se for assim, ele não precisa do secretário. Nunca vai ter formação de público. Sim. Porque se é o que o prefeito acha, vai atingir o público dele. Se é o que o Tata acha, vai atingir o público. Vai. Uhum. E eu acho que essa é a grande dificuldade. Se for por esse caminho, vai chegar um ponto, então, o prefeito não precisa de secretários. Se é o que ele acha, se é o que ele pensa, e ele não vai conseguir, prefeito nenhum de lugar nenhum no mundo vai conseguir dar conta do bolo todo que é a cidade. A gente vai entrar nessa seara também, que você é advogado, e você já deve ter lidado com questões de direitos e competências. Quais são os deveres, na sua opinião, de gestores públicos e artistas na construção de uma política cultural mais inclusiva e democrática? A gente mais ou menos estava alinhavando isso com essa fala agora. O que ainda falta? Vamos falar de Lorena, né? A gente está aqui. O que você acha? O que os dois lados precisam se unir e construir junto? Então, o que eu vejo na minha época, não existia atuação da sociedade civil organizada. Ok. Tá? Okay. Já fui secretário, então não existia. O que acontecia, o secretário fazia do jeito que ele achava que era o correto. Tá. Então não havia. Hoje há. Hoje nós temos o conselho. Uhum. Então há uma atuação de uma sociedade civil organizada, né? O que eu acho que ainda falta é o entendimento de que o poder público está à disposição de uma vontade da sociedade civil. Eu acho que é um pouco ao contrário. O poder público impõe à sociedade civil. Eu acho que era o contrário. Eu acho que o poder público deveria ouvir a sociedade civil. Tá certo? Já que eles são representantes e aí, desse povo. Um caminho fácil. Um caminho... A Constituição de 88, ela coloca os direitos e os deveres e também coloca na seara da cultura. Uhum. Se a gente partir disso, e ela foi chamada de Constituição Cidadã, se partir disso, já era um bom caminho. O problema é que as pessoas tratam o poder público com pessoalidade. E não pode. Então, você nem também pode e nem deve. Então você quer dizer também nisso que falta também para algumas pessoas que compõem esse poder público um pouco mais de entendimento da política? Na política que eu falo, da política pública. O que eu acho Como é que você vê isso? O que eu acho é que o gestor público tem que olhar mais para a política pública do que para a política. Entendeu? Sim, sem dúvida. O gestor público, quando recebe uma crítica, ele precisa entender que a crítica é impessoal. Se ele entende a crítica como pessoal, ele está olhando para a política, ele não está olhando para a política pública. Então eu acho que ainda há um... Você enfrentou isso, né, na sua gestão. Como que você lidou com isso? Porque eu não era técnico, eu era político. Eu lidei sendo político. Entendi. Entendeu? Tratando de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Então, normalmente é um erro, e eu cometi esse erro. Sim. Você trata melhor quem te elogia. Sim. E eu fui ao contrário de você, eu fui mais o técnico do que o político, que também traz essas desigualdades, também te traz ali numa situação devo, não devo, faço, não faço, posso, não posso. Né? Então, mas é uma grande escola. Né? É uma grande escola. A gente leva a bordoada? Leva. É o que eu costumo falava na tua época e falo até hoje. É muito fácil você ser pedra, difícil você ser telhado de vidro. Mas, a partir do momento em que você é instituído de ser um telhado de vidro, você tem que saber lidar com essa condição. Tratar com impessoalidade. A crítica não é para você. Sim. A crítica é para a gestão. Tá certo? Se você quer só elogio, não vá ser gestor de política pública. Porque
Você não vai agradar todo mundo. Não vai, porque as demandas são impossíveis de serem atendidas na integralidade. Sim, sim. O problema é que existe ego também, né? Então, às vezes, uma crítica pra gente, né? Sim, e às vezes uma crítica que pode te ferir muito para outra pessoa vai passar despercebida e vice-versa. É preciso também ter um outro... Mas eu sempre falo que eu aprendi muito ouvindo. Certo. Um caso. Eu cheguei na Secretaria de Cultura e eu não tinha entendimento nenhum de cultura. Você mesmo fala, você foi lançado de paraquedas. Paraquedas, era assim, ó. Eu não sei nada de cultura. Não, mas você vai pra lá, eu tô precisando de alguém de confiança. Eu não sei nada. Não, mas você gosta de ler, você gosta aí, vai em teatro. Mas isso me qualificava para ser o gestor? Mas eu aceitei o desafio e fez o seu. Aprendi. Aprendi. Tanto que eu não voltei para o esporte. Quando entrei na prefeitura, eu era do esporte. Eu não voltei para o esporte, eu não voltei para a juventude. Eu fiquei na cultura. Mesmo saindo da prefeitura, eu fiquei na cultura. Tá certo? Então, me tornei fotógrafo, como eu falo. Eu hoje faço parte da Academia de Letras de Lorena. Já fui da Alarte. Estive na Alarte junto com o Capucho, junto com o Nicodemos, com quem eu pude aprender mais sobre essas coisas. E aí eu conto um caso que cheguei na Casa da Cultura, aquela porta, subiu a escada de mármore, tem aquela porta que é entalhada em madeira. Sim, sim. Eu pendurei um banner naquele brasão. Aí uma historiadora aqui de Lorena, conhecida, fez uma reclamação, fez uma postagem, reclamou e tal. Eu vou ficar bravo com ela? Não vou, ela estava certa. Eu tive que aprender. Tirei o banner e nunca mais pendurei nada em lugar nenhum da casa que não fosse em lugar que a gente tivesse próprio para aquilo. O problema é que hoje você faz uma crítica e a pessoa fica dolorida, mesmo ela estando errada. Ela fica dolorida, ela acha que você é inimigo dela. E que muitas vezes não é, né? Aprenda. Existem críticas construtivas, né? Eu não lembro de ter criticado você na secretaria quando você estava, Adriano. Mas a gente conversou muito, a gente se encontrava muito, a gente trocava muita figurinha, né? Porque era um outro cenário, né? Era uma outra realidade. E era um outro momento, né? Era um outro momento. Eu vejo hoje uma cultura muito mais viva e muito maior do que na nossa época. Exatamente, mais atuante, as pessoas mais participativas, né? Aí às vezes eu paro e penso, será que existe alguma semente que a gente jogou lá atrás? Será que a gente colaborou com isso? Você já parou para fazer esse rescaldo? Ou não se preocupa com isso? Eu acho que as coisas são como um rio. Elas vão. Então eu vejo a cultura hoje, a gente contribuiu naquele momento. Tirou leite de pedra. Eu posso falar que meu momento na cultura foi um momento muito bom para a cultura de Lorena, porque nós também tivemos apoios, né? Bons parceiros, né? O André Sturm esteve aqui com a Cris Mokiuchi, trazia as coisas, a gente fez conferências, estava um momento muito forte na nossa cultura. E eu acho que a gente foi andando com isso. Eu não vejo... Eu sempre falo assim, eu não vejo que eu tenha feito algo, eu vejo que... Aconteceu, as pessoas fizeram juntas. Como aconteceu com você, como aconteceu na época do Totô, como aconteceu na época do Leandro. O Leandro tem uma grande contribuição também para fervilhar, para isso tudo tá fervilhando, muito evento grande, muito dinheiro na cultura, muito show. Isso é importante, mas não pode ser só isso, né? Podcast, agora a possibilidade de um vereador ligado à cultura, Daniel Munduruku, ser da cultura, isso fortalece a nossa luta, fortalece o olhar. A Academia de Letras de Lorena com 33 membros atuantes, a Neide à frente da academia, o Adilson que já passou pela academia, o Diego Amaro,
Então isso tudo foi vindo e foi somando. Essa rapaziada tá chegando, igual eu falei, o Ives, Marota, Matheus Schwab, gente com bagagem, né? Com pós-graduação, com mestrado, o Marcelo com o estúdio dele, a Laila com o trabalho sensacional que ela faz com prêmios estaduais de edital, circulando não só em Lorena, mas na região. O Cássio, que a gente viu crescendo. O Cássio era do Letras de Luz, depois olha o Cássio hoje, o que o Cássio tornou. Né? O Cássio hoje ele faz um festival LGBT que talvez seja um dos maiores do Brasil. Sim, exatamente. Aqui em Lorena. Então, isso tudo foi contribuindo para esse rio ficar maior e pegando mais espaço, mais visão. Eu vejo isso, eu vejo que não é contribuição de uma, de duas, de três pessoas, assim, é um movimento. A molecada do hip hop. Olha o Gabrielzinho hoje é do Conselho de Cultura. O Gabriel lá na nossa época, o Gabriel, um menino MC, hoje ele é do Conselho Municipal de Cultura, né? O Renato, sempre junto, estava com ele lá. Então, lembrar todo esse pessoal que veio trazendo, eu sempre lembro do professor Nelson Picciota, sempre lembro do Pérez Eugênio, são pessoas que não podem ser esquecidas. Jamais, né? jamais. E que precisam, Adriano, ser ouvidas. E aquilo que eu falei uma vez que eu tive aqui no seu podcast, né? Eu tive a honra e a sorte de ter sido indicado pelo professor Nelson e poder agradecê-lo em vida. Sim. Foi a primeira atitude que eu tomei enquanto secretário empossado na época, foi chamá-lo e dizer assim, eu preciso agradecer pela indicação. Então, sabe, eu acho que é uma sensação de dever cumprido. Eu quero, antes da gente partir para a nossa pergunta final, eu quero te fazer uma pergunta que todo mundo que trabalha com a cultura faz um para o outro, e eu sei que a resposta é muito grande, mas sempre tem um ponto que é por onde a gente segue. O que é cultura para você? Olha, você sabe melhor que eu, você escuta todo mundo fala e tal, né? A gente hoje mesmo estava discutindo sobre isso. Mas eu costumo brincar que a cultura é o que fica em você, ou fica na cidade, ou fica num país, quando se tira todo o restante. Então, a cultura, se quiser pensar o que é cultura, quando você perguntou para mim. A cultura para mim é algo que vai ficar quando me tirarem os cargos, os títulos, as condecorações, os elogios. A cultura é esse que vai ficar, e é o que ficou. Então eu posso dizer hoje, tudo que aconteceu comigo na prefeitura, né? As perseguições, as brigas, grupo grande isso acontece. Tudo aquilo que aconteceu, o que ficou da cultura em mim? O entusiasmo? É isso que eu sou hoje. Porque eu não sou um advogado. Eu estou um advogado. Eu estudei, eu trabalho com isso hoje, me formei, mas eu não sou um advogado. Eu estou um advogado. Agora, eu sou o que a cultura é em mim. As poesias do Péricles estão em mim, estão nas minhas poesias. Hoje, inclusive esse ano, as minhas poesias vão estar na coletânea da Academia de Letras. Ótimo, bom saber disso. Por quê? Porque é o que restou, é o que ficou em mim. A cultura é isso, a minha raiz caipira. Você consegue separar, se eu te perguntar, qual foi a maior transformação que a cultura fez em você? E por que eu estou te perguntando isso? O mote que eu tenho aqui, quando eu fiz a proposta do Vamos Falar, era justamente captar dos meus convidados a maior transformação que a cultura trouxe para a vida dela. Porque a cultura é transformadora, ela é educadora, ela transforma a vida. Então, para você, aproveitando esse ensejo, o que você vê hoje de concreto, de real, que assim, poxa, isso aconteceu no Tatá, graças à minha arte da fotografia e esse entendimento. Completa isso pra gente. É muito claro para mim isso. O que ficou em mim é isso que você falou no começo. Quando as pessoas me citam em conversa, ou quando me dão uma referência, mostra que a cultura é isso, é o que ficou, me deu a oportunidade de me expressar, coisa que antes da cultura eu não tinha possibilidade.
Ainda era aquele menino perdido lá na olaria que apertava a campainha. E que, olha lá, você, aqui não é lugar para você. A Casa da Cultura não é lugar para você. Você pode passar na porta, você pode olhar, você pode entrar, né? Deve entrar. Então, assim, a cultura me possibilitou isso. É assim, ó, ser dono desse território. Eu sou o rei de coroa e púrpura que o Péricles fala, que eu sou dono desse território. Eu sou o menino que viu o Rio Paraíba, que voou junto com as garças, que subiu na torre da igreja, que andou na procissão de São Benedito, que caminhou no quadrado sagrado. Eu sou esse menino. E que antes de eu passar pela cultura e antes de eu ter a propriedade que eu tenho hoje de dizer que eu sou da cultura, eu não tinha essa possibilidade. Eu não era ninguém. Eu não podia passar da linha do trem para cá, porque a cidade era aqui. Que massa. Né? Para quem não conhece Lorena é dividida pela rede ferroviária nacional, então a cidade se divide em dois, e nós que morávamos no mesmo bairro, a gente tinha aquela coisa. Vou na cidade, era do lado de lá da linha. Porque a gente não se sentia... Vamos falar de trabalho fotográfico, né? O que você faz? A gente está aí com os editais disponíveis na cidade de Lorena, desde o ano passado. O que você tem de projeto em realização, ou já realizado, e o que você tem de proposta ainda para 2025 do seu trabalho enquanto fotógrafo? Então, é assim, eu sou um colecionador. Ok. Certo? Eu tenho milhões de fotos. Não é milhares, é milhões. Sim, muitas. Eu tenho milhões. Então, eu faço registro da cidade desde 2005. Ok. Então, são 20 anos. 20 anos eu tenho registro, por exemplo. Eu tenho Carnaval de 2007. Ok. Eu tenho todos os espetáculos que nós promovemos na cidade. Eu tenho Dona Iná em Lorena. Dona Iná, olha. Lembra? Boa lembrança. Né? Circo Vox em Lorena. Então, eu tenho todo esse registro que eu já fiz. Já apresentei alguns editais. Os editais sempre eu coloco ligado a essa ideia de que eu sou detentor desse território, que eu sou parte desse território, né? Então, eu já fiz o ano passado eu fiz da festa, as cores e as tradições da festa de São Benedito. Congada, Irmandade, o patrimônio histórico, a torre da igreja. Fiz esse. Esse ano eu estou circulando com outro que chama Rememorações do Chão, que é o espetáculo da Laila Molinari e da companhia dela. Então, eu já fiz 3 apresentações junto com o Jô Capucho. E mês de maio vou fazer um workshop e junho terminar com uma exposição de todo esse trabalho. Estou acompanhando a Laila, a companhia dela, nas apresentações que ela está fazendo no Vale do Paraíba. Então, fui para Taubaté, fui para Cruzeiro, fui para Ubatuba. Campos. Então, acompanhei. Então, o atual é essa Rememorações do Chão. Esse registro. Que não é a apresentação, não é do espetáculo dela, é do mote, da ideia do Rememorações do Chão, da nossa ancestralidade, do nosso jeito caipira de ser, influenciado pelo português, influenciado pelo indígena, pelo africano, que está tudo isso dentro da gente. Sim. Na nossa comida, na nossa fala. Na construção do Santuário de São Benedito, da Irmandade de São Benedito, da Catedral de Nossa Senhora da Piedade, dos portugueses que passavam por aqui. Então, a farofa de sá, da paçoca. Isso tudo tá. E, além disso, eu sou de Silveiras. Sim. Eu sou de uma tradição rural, sou do bairro de Bom Jesus, sou dos tropeiros, sou da família Cardoso, de Silveiras. Então, sou sobrinho do Sodero, que contou essas histórias uma vida inteira, que é considerado um guardião do vale, que é apaixonado pela história do Euclides da Cunha. E Euclides da Cunha, sem homem, sem território e sem luta, não existe história nenhuma. Então, eu sou uma mescla de muito nisso. Legal. Então, eu sempre falo, eu estou começando e eu tenho atrás de mim a minha filha, que também já fotografa. Sim. E que é herdeira desse território e herdeira
de tudo isso que eu já registrei. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer na próxima exposição, mas vai ter próxima exposição. Com certeza vai. Talvez sobre os nossos fazedores de cultura. Por que não? Por isso que eu fotografei o Coral Maria de Nazaré. Legal a ideia. E como você mesmo fala que está iniciando essa trajetória, eu quero, para agradecer você por ter estado comigo nesse encerramento desse ciclo, desejar uma boa trajetória, uma feliz trajetória para você. Tata, muito obrigado por você ter aceitado esse bate-papo. Eu saberia que seria um bate-papo muito gostoso, que dá vontade de ficar horas aqui. E dessa forma eu encerro aqui essa etapa do Vamos Falar Cultura e Arte, que é essa produção permitida, possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com a produção do Vamos Falar, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. E hoje com agradecimento especial ao William Brasil, que é o dono aqui desse estúdio onde a gente está, do William Brasil Estúdio aqui em Lorena. Então, se você está precisando de um espaço para gravar seu podcast, para fazer as suas gravações, ou então de um trabalho externo, já indico, sem sombra de dúvidas, o trabalho do William, que é um trabalho primoroso, um trabalho com qualidade, um trabalho muito bem cuidado. E para vocês que acompanharam a gente aqui até agora, meu muito obrigado por ter estado conosco nessa série. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilhe isso com as pessoas, deixa a sua pergunta, marque a mim, marque o Tatá, que com certeza, aparecendo para a gente vai responder para todos vocês. Tatá, mais uma vez, super obrigado. Obrigado a você. E até uma próxima. Até, um abraço a todos. Gente, aqui a gente se despede e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado e até.